Que vai ser, qual que é o objetivo, né? A gente vai, como sempre, eu entro aqui uma breve reflexão sobre o tema e também, como sempre, a gente vai passar por um exercício sistêmico, né? Então, nesse exercício, a gente vai trabalhar para aliviar um pouco do sentimento de injustiça. Esse é o grande objetivo hoje do dia, né? E também ajudar você a tomar consciência de como é que esse sentimento pode estar afetando você. E no final, um caminho também para te ajudar nesse processo, né? Porque muitas vezes o sentimento de injustiça você não consegue fazer apenas numa rodada, né? Você tem que fazer um trabalho, uma sequência, dependendo daquilo que você está lidando, né? Daquilo que você está vivenciando. Então, essa vai ser a entrega. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o... a estrutura. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Então, aqui é a estrutura do campo sistêmico que nós vamos utilizar hoje. Se você ainda não anotou, se ainda não anotou os campos, aproveita para anotar os campos aí, que a gente vai navegar, sempre iniciando pelo eu superior, essa sintonia com o teu eu superior, essa consciência mais expandida, mais elevada, que vai permitir um movimento mais assertivo, mais conectado, né, com você. E claro, como sempre, ali alguns campos ocultos, numéricos, portas, que depois no final do exercício você vai entender que eles são, né? O objetivo sempre que eu ofereço aqui é esse exercício que você faz o movimento sutil, mas depois também tem uma interpretação melhor, trazendo um pouquinho para a prática, né? O que esse exercício quis trazer para você, tá bom? Muito bem. Então, eu vou tirar aqui, botar aqui para a tela. Bom, esse tema da justiça, eu considero, para mim, pessoalmente, é um tema polêmico, né? Quando eu topei fazer esse tema aqui, eu fui intuído, né, de fazer esse tema, desde o ano passado, na verdade, eu pensei assim, puxa, isso aqui é uma coisa, né? Como é que vai ser abordado, né, esse processo? Porque a justiça aqui, a gente pode... Isso aqui é uma filosofia boa, né? De comentar cada um a sua visão, de como vê esse tema. Mas para quem conhece o meu trabalho e o meu papel, o meu objetivo sempre é o quê? É movimentar você para um lugar de prosperidade, para um lugar de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, hoje não vai ser diferente. O trabalho que eu venho trazer aqui não é discutir só filosoficamente sobre a justiça, chegar num modelo de como saber exatamente como aplicar essa justiça. Não é isso. Na verdade, é ajudar você a se libertar do sentimento de injustiça. Mas antes de falar do porquê que o sentimento de injustiça pode te prejudicar, eu acho que vale comentar um ponto, eu tive reflexão ao preparar esse material, é que a injustiça tem um lado interessante também. O sentimento de injustiça, se você rapidamente transforma em amor, ele é bem interessante. Um exemplo. Se eu aqui vejo uma pessoa aqui na esquina aqui de casa que está passando fome, e eu sinto isso como eu sinto injustiça. Puxa, isso aqui é injusto. Eu, amorosamente, posso transformar essa injustiça num movimento. Aí eu volto para minha casa, vou pegar um prato de comida, posso pegar outras pessoas aqui, montar um grupo que vai distribuir comida para quem está na rua aqui no bairro. Então, a sensação dessa injustiça pode também ser uma visão interessante que vai brotar, só que um movimento amoroso. Então, ele vai brotar um movimento de propósito, diferentemente de você se manter naquela injustiça, né? Porque a injustiça a gente vê que vai ter raiva, vai ter outras coisas envolvidas. Aqui não. Então, a injustiça também tem esse lado, né? E a gente pode fazer esse movimento, inclusive espiritual. Você pode fazer uma oração. Por exemplo, a gente vê coisas no planeta acontecendo e você pode oferecer a tua oração. Você pode oferecer um decreto.
Você pode fazer um movimento de energia amorosa exatamente porque você acha que é injusto aquilo, né? Então, tem um lado interessante da injustiça, mas o ponto que eu vejo aqui é que rapidamente essa injustiça vai se transformar em amor. Aí ela serviu, né? Ela serviu como um movimento positivo, ok? Mas ela é prejudicial. Ela é, a injustiça é muito humana, né, gente? A gente tem é muito fácil a gente sentir essa injustiça, né? Em diversas situações. Então, por que que ela é prejudicial? Porque ela pode criar um movimento de armadilha, que eu chamo, né? Então, você pode ficar num sofrimento durante muito tempo. Você pode ficar numa contestação. Então, você começa a contestar, contestar, e fica naquele movimento, naquela armadilha, sabe? De não querer resolver, você só quer contestar, né? Então, você pode cair, você pode contestar Deus, você pode brigar com Deus nessa contestação, você pode entrar nesse movimento, né? O que aqui a gente fora do contexto, né, não tem sentido nenhum, né? A gente brigar com Deus, né, por alguma coisa. Então vai atrapalhar nesse desenvolvimento, e eu costumo dizer que essa injustiça, esse sentimento de injustiça vai te tirar do teu lugar de prosperidade na vida. Olha só, você vai estar vibrando num lugar que não é o teu, de receber o que o universo tem para te trazer e desfrutar do seu processo na sua caminhada. E vou dizer mais, se esse sentimento de injustiça, por exemplo, está conectado aos pais, por exemplo, essa prosperidade, então, essa menos prosperidade é mais forte ainda. Porque você sai do seu lugar dentro dessa hierarquia, você sai dessa força de amor da família que você vai receber. Independente de quem é o teu pai, independente de quem é a tua mãe, ou quem foram, ou como foram com as suas imperfeições, né? Então, esse é o movimento. Se a gente ficar na injustiça, a gente sai do nosso lugar. E aí vai vibrar num outro lugar, né? Não no nosso. A injustiça pode trazer também, eu vou chamar aqui de um ímã de pensamentos e emoções negativas. Você começa a entrar e pensar e ter emoções e fica naquela roda, né? Ainda dentro daquela armadilha que eu comentei inicialmente. E eu acho que tem duas coisas para mim aqui que são muito fortes que eu queria trazer em relação à injustiça, dessa questão prejudicial. O primeiro é que o sentimento de injustiça ele pode patrocinar você fazer coisas que você não faria. Ele pode criar uma justificativa para você fazer coisas, né? Ah, aquela pessoa fez mal para mim, eu também vou fazer tal coisa para ela. Isso aqui está justificado. Olha só. Não, é justo. Eu vou devolver. Eu vou fazer isso com o meu chefe. Eu vou fazer isso com a empresa que eu trabalho, né? Se a gente, eu diria que se tem alguém do seu lado e você percebe que está vibrando no sentimento de injustiça, fica atento, fica atenta, porque essa pessoa pode fazer alguma coisa muito errada na empresa, na relação, porque ela se sente justificada para tal. E isso aqui é uma coisa delicada, né? Então a pessoa sai do amor, vai fazer algo que não é positivo, vai colher esse negativo, porque você vai fazer alguma coisa que não é boa, isso vai voltar como energia para você. Talvez você se arrependa depois ou não, mas a verdade é que você pode fazer coisas que depois você se arrependa, né? Então, conscientemente ou inconscientemente, talvez você não vai saber depois alguma coisa que aconteça com você, mas vem das suas próprias ações, né? Que você não percebeu exatamente porque estava no sentimento de injustiça. E uma outra coisa que o sentimento de injustiça para mim é muito forte é a palavra condenação. Então, quando a gente pensa na justiça, a gente pensa o quê? No juiz que condena ou não alguém, né? Então, ele avalia o júri, etc., e vai ter uma condenação. Quando a gente está praticando a avaliação da justiça barra injustiça, a gente também está fazendo, de uma certa forma, essa condenação. Mas o ponto que eu queria entrar aqui, que é delicadíssimo para nós, é que se eu faço essa condenação para fora, eu também faço muito uma autocondenação. E essa autocondenação, gente, é muito delicada, porque se eu faço uma condenação para fora, essa pessoa pode se defender, ou alguém defender ela,
ou alguém defender a empresa, seja o que for. Quando a gente faz uma condenação para nós mesmos, não tem defesa. Olha que forte. Não tem defesa, porque você está se autocondenando, tá acabando, pode acabar com a tua autoestima, pode vir sentimentos de culpa muito pesados, você pode entrar numa tristeza, em desesperança, e aqui eu diria até que você pode até entrar numa depressão. Quem se autocondena muito pode cair num lugar muito pesado, né? Então, vibrar fora dessa injustiça te ajuda a pensar sobre isso, né? Será que eu também não estou sendo duro, né? Muitas vezes comigo mesmo. E aqui não tem defesa. Quando é para dentro, não tem quem defenda a gente. Então, é um ponto que eu acho que é bastante importante aqui nessa vibração da injustiça. Como é que ela pode se apresentar? Então, ela pode se apresentar do jeito consciente. Eu tenho aqui uma história que eu vivi, ou que eu vi, então eu conscientemente lembro disso e sei do que se passou, mas eu posso ter uma experiência também inconsciente. O que seria a injustiça inconsciente? Um exemplo, período da infância. A gente pode ter passado alguma coisa na infância que a nossa criança, que depois se torna essa criança interior que nos acompanha pela vida toda, se sentiu injustiçada. E aqui, de novo, nós não vamos julgar se essa criança estava certa. Será que foi injusto mesmo aquilo que aconteceu? Não sabemos, mas a criança vivenciou isso. E isso vai acompanhar esse adulto de forma velada na vida desse adulto. E aí, então, você tem um sentimento de injustiça dentro de você, que você não sabe nem de onde vem, mas que faz você agir de algumas formas na vida. Então, isso é uma forma aqui que pode pegar. E quem quiser saber um pouco mais da criança interior, eu também tenho um vídeo no canal do YouTube, né, no Movimento Essencial, que eu falo, é um vídeo super curto, que eu falo do poder dessa criança interior, de como é que ela, quais são as características dela. E também pode ser no teu período adulto, que vai afetar essa criança também, porque essa criança interior, ela está conosco, né, aqui. Ela está vivenciando sempre as nossas experiências. Então, você pode ter passado por uma coisa no período como adulto, e a tua criança pode ter sido impactada. Qual que é a questão aqui também? A gente, como adulto, a gente vai colocar de um jeito prático e vai dizer assim, não, não, tá tudo bem, tá tudo resolvido, tá tudo ótimo. A gente, como adulto, quer resolver as coisas rápidas, né? Mas, de repente, ficou essa criança ali nesse lugar de injustiça, né? E a gente vai abordar esse tema aqui. Eu estou falando um pouco dessa criança, desse inconsciente, porque no exercício sistêmico a gente vai navegar por esse caminho e vai poder trazer alguns insights aí para você, de acordo com conforme você vai navegar nesse tema. Falando em relação ao tema, eu sempre peço, né, para você trazer um tema para para você poder navegar no exercício, porque vai ser mais assertivo, os insights vão ser mais interessantes, né, para você. Mas se você não tem um tema até agora, só para te ajudar aqui a se conectar, porque muitas vezes a gente pensa na injustiça, a gente sempre pensa numa coisa muito grande, né? Nossa, o que eu passei de injustiça na vida? E o importante aqui do exercício, você pode pegar uma coisa bem pequena para navegar. Você vai entender a dinâmica. E muitas vezes uma coisa que você passou de injustiça talvez não venha no primeiro momento, mas num segundo momento venha só pelo fato de você descobrir que você é capaz de lidar com aquilo, com aquela emoção. Então, tá tudo certo, você pode fazer uma coisa muito simples para esse trabalho. E uma dica que eu quero te dar aqui para você chegar nesse tema da injustiça, é se você está buscando algum porquê. Por que que eu passei tal coisa? Por que que aconteceu tal situação? Por que que tal pessoa passou aquilo? Não é que a busca do porquê vai 100% vai levar para a injustiça, mas se você pensar numa situação que você está questionando muito o porquê, e respirar um pouquinho, talvez você perceba que sinta um pouco de injustiça naquele tema. Já serve para a gente aqui, para a gente poder navegar no campo, tá bom? Então já vai servir para a gente entrar aqui no nosso exercício sistêmico. Então vamos lá, vamos para o nosso exercício, então. Eu vou pedir para você, então, usar aí o teu campo sistêmico.
colocar, aí, usar a caneta, o lápis. Quem faz terapia tem a pedrinha lá, ametista, para poder colocar no campo. Eu queria que você colocasse esse apoio no campo do eu superior. E aqui você já sabe qual que é o tema que você vai navegar. Se você não tem o tema, tudo bem. Entra no campo e vai navegando nele também. Também acho que vale, mas com o tema vai ser um pouco mais potente essa experiência. E vou pedir para você, então, se possível, colocar os dois pés no chão, cair numa posição confortável, fechar os olhos e entrar numa respiração tranquila. Aquela respiração que você preenche os pulmões, obviamente, mas que você sente que esse ar está indo em direção à sua barriga. Então a sua barriga infla também. E assim, você solta esse ar. E a cada vez que você solta esse ar, você vai relaxando o seu corpo físico. Vai relaxando os ombros, pescoço, deixa os braços ficarem um pouquinho mais pesados. E assim você vai preparando o teu sistema pessoal para essa sintonia com o teu campo do eu superior, que vai patrocinar esse exercício de transmutação do sentimento de injustiça e de te mostrar alguns caminhos e insights dentro desse tema. Enquanto você respira, enquanto você se centra, eu vou cantar uma música que vai potencializar esse movimento de sintonia com o teu eu superior. Chama violeta dos planos etéreos, chama violeta dos picos das montanhas, chama violeta da luz do sol que resplandece. Vem, vem, vem no meu coração agora. Chama violeta do puro amor de Deus. Chama violeta do puro amor da hierarquia. Chama violeta do puro amor dos amados mestres. Vem, vem, vem no meu coração agora. Chama violeta da gratidão divina. Chama violeta da alegria e liberdade. Chama violeta da luz do sol que resplandece. Vem, vem, vem no meu coração agora. Eu sou a chama violeta do ar que eu respiro. Eu sou a chama violeta da água em que bebo. Eu sou a chama violeta da terra em que piso. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou, eu sou, eu sou. E assim, nesse centramento, nessa sintonia, eu vou pedir para você rapidamente abrir os olhos, mudar o apoio no campo, do campo da chama violeta, e fechar os olhos mais uma vez, por favor. Aqui nesse campo você vai visualizar uma fogueira com chamas violeta, bem na sua frente. E eu vou pedir para você colocar
O tema que você trouxe, em que existe esse sentimento de injustiça, dentro dessa chama violeta, dentro dessa fogueira. E aqui você pode colocar o tema, você pode colocar as pessoas envolvidas, a situação, os sentimentos que vão brotando em você agora, vai colocando dentro dessa chama. Deixa que essa chama vá transmutando e você vai respirando e vai colocando dentro dessa fogueira. E você vai deixar, essa chama vai ficar ativa em todo o exercício. E você deixa ali, deixa nessa fogueira, essa energia espiritual abençoada e inteligente, vai saber como agir em tudo que você está colocando. Não tenha medo de colocar nessa fogueira, porque o movimento ele é positivo, sempre. Então pode deixar que você colocou na fogueira, deixa ela ali transmutando, enquanto a gente dá continuidade aqui no nosso movimento. Eu vou pedir mais uma vez, rapidamente, para você abrir os olhos, voltar o teu apoio para o campo do eu superior, fechar os olhos mais uma vez, por favor. E aqui você vai respirar, você vai se sintonizar a esse campo e vai capturar uma informação desse campo. Qual é o número que te aparece mais forte agora, de 1 a 4? Pode ser o primeiro número que você tenha visualizado, pode ser que você esteja com mais de um número aí presente. Eu queria que você capturasse o que é mais forte para você agora e movimentasse no campo sistêmico, colocasse o seu apoio no respectivo número. E se você teve 2 números aí presentes, não tem problema. Anota o segundo também que ficou aí presente, para depois você poder compreender um pouquinho no final. E aqui então, nesse número que você capturou, eu vou pedir para você visualizar um sol acima da sua cabeça. Um sol também da cor violeta. Deixa esse sol se aproximar do topo da tua cabeça, em que você sente a luz, a energia, a presença desse sol. E então, você vai receber, você que representa esse campo agora que você está, esse campo numérico, você vai receber essa luz desse sol no meio do teu peito e vai deixar entrar essa luz violeta no meio do seu peito e vai deixar ela se expandir dentro de você. Ela vai em direção à tua cabeça, ela vai expandir para os braços, em direção aos pés. Deixa essa força expandir dentro de você. E uma vez que essa luz tenha expandido bastante dentro de você, você então vai se conectar com o seu coração. Mais precisamente, você vai entrar numa câmara secreta no seu coração. É um lugar que só você acessa. Ele pode ser representado para você como uma sala, um quarto, uma caverna, uma pirâmide, um lugar que você acessa, que você possa visualizar agora.
E aqui dentro dessa câmara secreta, você também visualiza uma fogueira. E essa fogueira ela é composta por 3 chamas. Uma chama rosa, uma chama amarela e uma chama azul. Elas estão juntas, mas elas não se misturam. As cores são claras, essas 3 cores. E você então observa essa chama trina. E de repente, por detrás dessa chama, aparece um mestre. Esse mestre começa a caminhar na sua direção. Tem um olhar muito amoroso. Traz um sorriso. E ele se aproxima de você e te dá um abraço. Você sente esse acolhimento que esse mestre quer te dar. Inspira. E aqui é um outro movimento que você pode deixar com ele aquilo que te incomoda, algum peso. Ele vem acolher isso também, como um presente a você. Ou então, você só vai curtir esse acolhimento desse mestre, essa proximidade com ele. E então o mestre vai te apontar para 3 portas, onde há uma porta A, uma porta B e uma porta C. E você vai sentir no teu coração qual é a porta que você está mais alinhado, que você está mais alinhada nesse momento. Qual é a porta que o teu coração escolhe? E aqui também você pode gravar essa porta. E então, você olha para o mestre, agradece a ele, se despede dele e lentamente vai voltando a abrir os olhos. Terminando então o exercício sistêmico. Esperar vocês irem voltando. Tudo bem. Aqui a gente terminou então o exercício sistêmico. Então vamos olhar um pouquinho agora para os números, para os campos que estavam aí, né, como numerações e portas. Vou explicar um pouquinho para vocês o que significa cada um deles. E aí você aí vai, se quiser, anotando os insights, conectando aquilo que o tema e aos insights de acordo com as minhas explicações aqui, aproveita para poder movimentar, tá bom? Os campos numéricos, 1, 2, 3 e 4, eles representavam a tua criança interior. Então eu chamo de modos da criança interior. Então cada um tinha um modo dessa criança que se conectava com o tema da injustiça, tá bom? O campo número 1 é da criança frustrada. Então, esse modo dessa criança aqui, ela foi surpreendida por esse tema, por alguma coisa que aconteceu, e ela foi surpreendida, obviamente, de uma forma negativa, né? E assim ficou muito chateada, ficou triste, sentiu essa frustração com esse tema. Então, essa aqui é o que a tua criança sentiu e onde ficou conectado, na verdade, num lugar inconsciente. Tá bom? O número 2, quem foi para o número 2, se conectou no modo da criança interior que quer mostrar a criança raivosa. Então, é a criança que ficou com raiva do que passou, do que sentiu, do que vivenciou.
Então, essa criança pode até querer, né, que o outro realmente pague aquilo que foi feito. Essa criança, muitas vezes, ela quer ver a justiça acontecer, né? Isso vem da nossa criança interior. Eu preciso ter certeza de que o outro pagou, de que o outro vai pagar aquilo que fez comigo ou que fez nessa situação. Então, aí você vai lidar com esse modo dessa criança aqui, ok? O campo número 3 representa a criança vulnerável. Então, é esse modo que a tua criança se sente sem apoio, sem amparo e sem proteção. Então, mediante a esse tema, a tua criança ficou vulnerável e entrou dentro desse modo. E, finalmente, a criança número 4, que eu chamei da criança saudável. A criança número 4, ela já ela se sente bem diante do que ocorreu. Ela tá tudo certo já com a tua criança, né? Talvez o que você tenha que lidar é só o teu lado adulto mesmo. Então, não tem esse movimento inconsciente da tua criança tá sofrendo alguma coisa que você não faz nem ideia. Não. Se você está no campo número 4, tua criança já está saudável em relação a isso. E você pode só lidar já com o seu lado só adulto mesmo, né? Nesse processo de ressignificação. Esses 4 campos aqui, e principalmente os 3 primeiros, né? O quarto já é um campo gostoso de estar, né? Quem entrou no quarto está feliz, né? Cair nesse campo aqui em relação ao tema. Os 3 primeiros, gente, fica muito claro, né? Estamos falando de frustração, de raiva e de vulnerabilidade. Imagina isso inconscientemente em você, vibrando. Claro que vai te impactar em algumas decisões. Claro que vai impactar em outras coisas na vida. Porque isso aqui é uma questão de, assim, se eu me sinto muito frustrado com uma determinada situação, não é só com aquela situação que eu vou estar vibrando nessa frustração. Eu provavelmente vou entrar em outras áreas, né? Que essa criança vai me trazer, né? Por exemplo, a raivosa. Ele começa a ter raiva de algumas coisas, não sabe nem por quê, né? E vem essa raiva brotando, caramba, o que está acontecendo aqui comigo, né? É esse inconsciente, é essa criança trazendo, tentando ser ouvida, né, pelo adulto, né, para que possa tomar consciência daquilo e cuidar daquele tema, ok? Depois eu vou abrir para quem tiver dúvida no final aqui do nosso encontro, quem tiver dúvida sobre os campos, a gente poder trocar, depois vocês fiquem à vontade, tá? Por enquanto, eu só vou fazendo a sequência toda aqui, depois quem quiser comentar, perguntar, falar um pouco da experiência, vai ficar à vontade aí para dizer. Vamos então para as portas. O que as portas significam? As portas, elas são o caminho para você curar o teu sentimento de injustiça. Então, primeiro, que todas elas são importantes, tá? Todas elas no processo se você sair do sentimento de injustiça, elas são importantes. Mas a que você sentiu que estava mais alinhado, mais alinhada, é a porta-chave que vai ser, vamos dizer, o ponto de quebra desse sentimento de injustiça, a transmutação principal que você vai poder fazer nesse momento para poder seguir se libertando desse sentimento, tá? Então, a porta número não, a porta A, da letra A, essa porta aqui, se você se alinhou com essa porta, você está no ponto ainda de precisar transmutar mesmo essa energia, ainda pelo amor. Então, ainda tem algumas camadas que é preciso fazer, algumas repetições do próprio exercício que a gente fez hoje, essa conexão com a fogueira lá violeta, de você colocar esse tema, depois sintonizar a tua chamatrina. Vai repetindo esse movimento aqui. Você ainda precisa de baixar essa coisa interna para depois seguir para as outras partes do processo. A gente precisa respeitar isso, porque como adulto, a gente quer rapidamente, não, tá tudo, já entendi, né? Muito nosso do adulto, né? Já entendi o que está rolando, então eu já sei, está tudo resolvido, né? E é exatamente o que a criança não quer, porque a criança interior, ela quer que a gente processe a coisa, porque a criança está muito conectada à emoção. E o jogo da emoção, ele não é lógico, ele tem uma outra forma de navegar, né? Então é importante respeitar.
Você está na porta A, navega algumas vezes aqui, até você sentir que possa ir para as outras portas, para as outras fases aqui do processo, tá bom? A porta B, ela vem trazer aqui uma reflexão para você sobre as leis universais. E aqui eu vou destacar 3. A lei do karma, que é a lei do retorno, a lei do livre-arbítrio e a lei da atração. O que essas leis significam? Como é que elas poderiam ser aplicadas na minha situação aqui em questão? O que a lei do karma pode me trazer aqui de informação? E a do livre-arbítrio? E da atração? O objetivo aqui dessa porta, dessa fase aqui do processo, gente, não é você ter uma explicação, a certeza. Porque não dá para ter essa certeza, né? Se a gente começa a pensar, como é que você vai ter certeza sobre a lei do karma, por exemplo? O que você fez? O que o outro já fez? O que o outro fez em vida passada? O que a gente fez em vida passada? Entra num lugar que você não vai ter a certeza. Mas o importante dessa porta e dessa fase é que, se eu não posso ter a certeza, então eu preciso entregar isso a Deus. Porque essas leis, elas são justas, porque é válida para todo mundo. Aliás, a justiça, né? Nesse processo de criação aqui desse encontro, eu falei com algumas pessoas, eu consultei até amigos advogados, e uma das pessoas me falou assim, olha, a justiça tem que ser cega. Eu achei interessante. Por quê? Porque muitas vezes, assim, se é para um amigo nosso, a gente quer que dê um jeitinho, né? Não, puxa, mas aquela pessoa é tão do bem, não dá para ter uma pena menor, né? E, na verdade, a justiça tem que ser cega. A pena é a pena. Então, avaliar, e se tem que pagar uma coisa, vai ter que pagar. E as leis universais, nesse sentido, elas são amorosas, elas são cegas, né? Porque é válido para todos nós, independente se a gente é do, entre aspas, do bem ou não, né? Então, a gente entra dentro desse lugar aqui e começa a perceber que a nossa capacidade de avaliar se aquilo é justo ou não é limitada. E é isso que essa porta quer dizer para você. Tem uma complexidade aqui, para você ter certeza. Como é que você casa? Só essas 3 leis aqui, como é que você tem certeza de como que elas estão dançando juntas aqui? Você vai ver que a tua mente não vai chegar lá. Eu posso dizer que eu gosto de testar muito isso, né? Então, eu já tentei aqui começar a montar esse mapa mental, né? De como fazer isso. A gente se enrola, você não consegue fazer essa liga. Realmente, é muito interessante, né? Por isso que a justiça divina ela é maior, né? Do que a nossa própria justiça. E aí você vai ter, eu gostei muito desse termo também, que eu escutei de uma das pessoas que eu consultei, para me ajudar aqui a ter os insights desse encontro. Ela falou da economia psicológica, adorei esse termo. Né? Quer dizer, eu tenho uma economia psicológica, eu paro de pensar sobre esse assunto, eu paro de sofrer, eu paro... Caramba, deixa eu me livrar disso daqui, não vai me levar a nada. Se esse movimento de injustiça não vai me conectar no amor, então ele não serve. Eu vou ter uma economia aqui, uma economia psicológica. E, finalmente, vamos para a porta C. Quem veio aqui para a porta C vai estar no ponto já de realmente ir para a ação, se libertar dessa injustiça. Como é que você pode fazer isso de uma forma prática? Você pode fazer exercício de desapego, do perdão, de compaixão, de aceitação. Aliás, esses todos que eu citei aqui, todos já estão no meu canal, a gente já fez esses encontros, então você pode ir lá e navegar neles, pegar o mesmo tema que você trouxe hoje e ir navegando em cada um desses. Você mesmo intuitivamente, acho que eu vou começar pela aceitação. Aliás, eu sugiro, se for para começar, comece pela aceitação. Mas assim, intuitivamente, você pode começar pelo perdão, depois você vai para o desapego, faz o teu movimento. Está pronto. Está pronta para entrar nesse movimento agora e realmente se livrar desse sentimento de injustiça e voltar a vibrar na tua prosperidade, voltar a vibrar, seguir a tua vida.
né, de um jeito mais feliz, de um jeito mais equilibrado. Acho que a mensagem final do encontro é que a justiça divina, ela é maior que a nossa. E que a nossa visão, que é uma visão mental, não consegue alcançar. A gente não consegue alcançar isso. Então essas são algumas questões que são as dúvidas do ser humano que ele não consegue. Ele vai precisar utilizar essa conexão com a justiça divina. A gente vai precisar entregar isso para Deus, entregar para aquilo que a gente acredita. E quando eu entrego isso, eu também estou me livrando, né? Então eu estou entregando a Deus. Ou eu posso pedir a justiça divina também. Gente, não tenho medo de pedir a justiça divina, porque vai ser justo, né? Não tem erro. E esse movimento que vai acontecer, ele vai ajudar quem realmente está precisando e vai também movimentar energias para quem vai precisar pagar esse karma, enfim, ter essa devolução sempre na justiça. Então não tenho medo de usar essa justiça divina.